volta com o quarto bloco do programa Imóveis Grandes Ideias. O programa dessa semana recebe o Antônio Carlos, proprietário da Doutor Resolve aqui de São João da Boa Vista. E estamos falando um pouquinho com você aí de casa sobre a manutenção periódica do seu imóvel. Por quê? Depois da construção é sempre bom ficar atento e ter pessoas profissionais da área atento a pequenos problemas, para esses problemas justamente não se tornarem grandes problemas, né, senhor Antônio? Exatamente. A gente estava conversando no final do terceiro bloco, senhor Antônio, sobre a importância de ter um contrato com uma empresa para a própria segurança do cliente, da empresa e do profissional que vai estar prestando o serviço, né? Porque muitas vezes, quando você vai contratar diretamente esse profissional, você não se preocupa de ter um contrato, não se preocupa em colocar prazos e às vezes não tem nem a segurança da qualidade desse serviço, né, senhor Antônio? Exatamente. Nesse ramo de prestação de serviços, é um ramo bastante peculiar, né, com relação a prazos, né? Você tem problemas de intempéries, né? Que você espera que aquilo saia num determinado tempo, aquilo não sai, né? Então tem vários fatores que contribuem. Tem a questão de contratar por dia também, que pode se tornar um grande problema, né? Não, eu resolvo em 2 dias e acaba não resolvendo, né, no período. Exatamente. O contrato ele já prevê, né, com uma margem também, de segurança, né, para que o cliente já fique sabendo ali de que aquilo pode atrasar, aquilo pode haver uma demora maior, mas pelo menos ele está seguro. Ele sabe que o serviço vai ser prestado. Vai ser prestado com qualidade, vai ser prestado com qualificação, né, com profissional qualificado. Então isso tudo dá uma segurança maior para o cliente e para a empresa que também está prestando esse serviço. Para os três, né, que a gente estava falando no terceiro bloco, né, acaba tendo a segurança tanto da pessoa que está contratando, como da empresa contratada, como do profissional que vai prestar o serviço. Exatamente. E evita também, senhor Antônio, uma questão que acaba sendo corriqueira da área, que é a questão do trabalho por dia. Que aí a pessoa fala, não, resolvo em 2 dias. Aí quando vê esses 2 dias viram 3, 4, 5 e está pagando por dia. Ou seja, um problemão ali. Você esperava gastar X, vai gastar X mais Y mais Z, vai ter um investimento muito maior do que se esperava. Exatamente. Isso é uma outra segurança. Com certeza. Que você pode trabalhar com orçamento. Né? Você já negociou antes o valor, né? Você sabe quanto e como você vai pagar aquilo, né? Então isso também já te deixa mais tranquilo. Evita que a pessoa haja de má fé, né? Também. Infelizmente a gente tem que ficar muito atento nisso, né, senhor Antônio? De ninguém agir, nem o cliente agir de má fé com o profissional, nem o profissional agir de má fé com o cliente, né? Outra questão, além do prazo, é a qualidade de ter um profissional capacitado prestando esse serviço. Sim, você tem que ter para não correr o risco de ficar pior do que estava. É verdade. Então você chama o profissional para solucionar um problema para você e ele te causa um outro problema, né? Então isso tudo é a vantagem de você estar com gente qualificada que assuma responsabilidades, né? Erros acontecem. Conosco também acontece. Algumas vezes o meu profissional ele vai cometer um erro, né? Isso é do ser humano. Mas a gente tem que estar sempre atento para evitar, né? Reduzir o mínimo essa porcentagem. Mas você tem uma segurança de que aquilo vai ser reparado. Né? Aquilo você não vai ficar num prejuízo. Né? Então é muito melhor você estar seguro disso tudo. Um tema que o senhor abordou também é aquela questão de saber onde procurar depois, né? Às vezes acaba tendo um problema ali. A garantia. Sabe, né? Sabe aonde pode procurar. Afinal tem uma empresa por trás disso, então a empresa vai prestar aquele auxílio, né? Exatamente. Às vezes você contratar um profissional direto, nunca mais encontra o profissional, né? Muitas vezes, infelizmente, a gente ouve isso muito no mercado, né? O pessoal se queixando, né? O consumidor se queixando, eu chamei, ele veio, depois ele não terminou, foi embora, não voltou mais, ficou aí, o serviço não será inacabado. Então isso realmente é um problema. Você tendo uma empresa, você sabe onde ela está estabelecida, você sabe onde cobrar, se você tem um contrato, você pode, né, levar, executar e tudo mais. Então você tem essa segurança toda, né? Então isso te traz essa
tranquilidade, essa comodidade. Porque não adianta você contratar um serviço, senão todo mundo você quer resolver o problema, você quer que conserte aquele problema, você quer que repare um dano no seu imóvel, né? Mas você quer também tranquilidade e comodidade. Não ter mais dor de cabeça, exatamente, que o preço disso muitas vezes é bem maior do que você está gastando na obra. Com certeza, com certeza. Aquele aborrecimento todo que você está tendo, não tem preço que te dá, que pague o seu sossego, né? É verdade. Então você tem que estar também atento para isso, Sim. né? E, senhor Antônio, olha, falando da questão de contrato, nós já levantamos aqui N dores de cabeça que a gente pode ter só com o prazo e com a qualidade do serviço. E a gente ainda nem tocou ainda em questão de dano e encargo trabalhista. Outra coisa é que a empresa acaba assumindo também quando você contrata uma empresa desse ramo de manutenção periódica, certo? Exatamente. Você contratar alguém para trabalhar para você está assumindo, né, encargos que, né, você, pela legislação brasileira, você tem que cumprir. Muitas vezes a pessoa acaba fazendo sem contrato isso, né, senhor Antônio? O profissional vai lá, não, são 2 dias de serviço, só não precisa de nada. Exatamente. Isso pode virar uma dor de cabeça muito grande, né? Afinal, se acontecer alguma coisa, a pessoa está dentro da sua residência. Exatamente. Né? Então, te traz uma responsabilidade muito grande que você consegue se desvencilhar, né, de uma boa parte dela, você tendo alguém contratado para fazer aquilo. Então, você tem alguém que está assumindo aquelas responsabilidades que são suas, né? Que seriam, deveriam ser suas. Certo, né? certo. Então, você tem alguém assumindo isso por você. A partir do momento que a pessoa está dentro da sua casa, a responsabilidade é sua. Porém, tem uma empresa que contrata aquele profissional que no contrato já assume todas as questões de encargos trabalhistas, todas as questões que depois podem se tornar grandes dores de cabeça. Exatamente. Né? E acho que no ramo é uma das questões principais hoje em dia, né? Isso hoje o que eu falei, o brasileiro não tem o costume, né? Não tem essa cultura de você contratar uma empresa, de você formalizar aquele negócio, né? Então ele procura aquilo que fica menos dispendioso para ele acha que está levando uma vantagem naquilo, né? O jeitinho brasileiro, né? Então, e deixa o profissionalismo de lado, né? Não se preocupa com essas. Então, você contrata e começa a rezar para que dá tudo certo, né? Tem mais dor de cabeça, né? Porque aquela semana que o trabalho vai ser feito vai ser de muita dor de cabeça e muitas vezes depois de um ano, alguns meses depois, vem uma dor de cabeça muito maior, que são essas questões, né? Da pessoa, infelizmente, poder se acidentar durante o trabalho, pode ser uma coisa simples, né? Que pode se tornar uma dor de cabeça, né? Sem dúvida, vai te trazer um aborrecimento muito grande, né? Outra coisa que também acaba trazendo muita dor de cabeça e acidentes que acabam ocorrendo bastante é aquela questão de eu vou resolver, né? Eu resolvo. E pode se tornar um problema maior também, né, senhor Antônio? Que às vezes eu acho que é só uma lâmpada queimada, na verdade é um curto que está dando na fiação, Exatamente. Aquele faça você mesmo, né? Que estava comentando aqui. Né? Então você se mete a fazer, de repente você tem um conhecimentozinho básico daquilo, né? E coisas pequenas você realmente resolve, né? E tem, às vezes, aquela coisa pequena por trás tem um problema grande que você não saberia, não tem conhecimento técnico para resolver aquilo, né? E aí você pode se machucar, você pode subir no telhado, você com certeza, pode ter um acidente, pode ser alguma coisa grave até, né? Você não tem habilidades para fazer aquilo, né? Então aí você pode se complicar, Com certeza. Senhor Antônio, nesse último bloco aqui nós levantamos então essas questões que são as possíveis dores de cabeça que podem ser ocasionadas por não contratar uma empresa para essa manutenção periódica. Esse tema, por sinal, acho que a gente conseguiria falar um programa inteiro dele, por quê? Porque são muitos casos, teria muitos exemplos dessas questões mesmo, de não cumprir prazo, de não ter qualidade do serviço, de ter dano, de você tentar resolver e acabar tendo um acidente. Então, essas questões, esse bloco aqui, na minha opinião, já justificaria a contratação de uma empresa para manutenção periódica, né? Só por essas dores de cabeça e futuros problemas, né? Falamos então um pouco aqui da documentação, dessa parte de contratar uma empresa nesse último bloco para fechar o programa, para você ter certeza da importância dessa manutenção periódica. Outra coisa que é muito importante você prestar atenção é a questão do antes, né? Como que essa obra vai chegar a esse estágio de eu poder morar, eu poder residir para ter essa manutenção periódica. E esse tema foi abordado no programa da semana passada, que você pode conferir entrando em contato com a gente
acessando esse site aqui ou telefonando aqui para a nossa produção para você saber como proceder em cada etapa do seu imóvel. Programa dessa semana, então, vamos finalizando ele por aqui. Hoje conversamos com o Antônio Carlos, proprietário da Doutor Resolve. Antônio, muito obrigado pelo tempo aqui que você dedicou para levar o pessoal lá de casa. Queria te agradecer mesmo pela sua presença e por falar um pouco com a gente dessa manutenção periódica. Muito obrigado. O programa Imóveis Grandes Ideias estará de volta na semana que vem, falando um pouco da legislação da parte do imóvel, tanto no dia a dia como na parte da construção, para você aí de casa. Muito obrigado pela sua audiência e até semana que vem.